Acolchoado, com buraco, sem buraco, estreito, mais largo, qual seria ideal? Depois que eu falei sobre o que é bike fit, quando começa o bike fit propriamente dito, depois de estudar todo o corpo da pessoa, fazer a entrevista, tal, que eu mencionei no vídeo anterior, a primeira coisa que é feita é definir o selim ideal. Por quê? Porque é a partir disso que a gente vai conseguir começar a esculpir a bicicleta para o corpo da pessoa. Então, se não definir o selim ideal, ferrou. E é isso que a gente vai ver agora. No vídeo anterior, eu comentei sobre a seleção natural dos ciclistas de estrada. Acabou definindo naturalmente as ciclistas leves e, portanto, com esqueletos estreitos e leves, ou seja, quadris estreitos também. Sendo assim, a maioria acabava utilizando um selim como esse aqui, ó, que até foi famoso na época, o selim Concord. Lance Armstrong gostava pelo menos, eu acho, muito desse selim. E olha só, esse selim aqui ele tem 130 milímetros de largura. No mountain bike então nem se fala, olha. Esse selim aqui que é o Bontrager Berserker, foi famoso também na época, tem incríveis 110 milímetros de largura. E aqui também tem um exemplar do selim utilizado pela equipe Volvo Cannondale, também com 130 milímetros. É muito estreito para os dias de hoje. Então nós vamos investigar. Aqui na Anderson mesmo, tá essa bicicleta aqui em exposição, que é a bicicleta do Rigoberto Urán, da equipe da Cannondale, que fez a última etapa quando ele foi terceiro lugar no Tour de France de 2017. Inclusive tem um adesivinho aqui, ó, da última etapa de Champs-Élysées, e o nome dele aqui, ó, Rigoberto Urán. É uma bike maravilhosa, com roda de carbono, com pneu tubular. Vem um dia conhecer. E aí a gente foi investigar. Ó, o selim que ele usa 143, não é mais o 130 usado antigamente pela maioria dos ciclistas, e o selim um pouquinho mais plano, ou seja, isso daqui já é moderno, já está se investigando bastante sobre o assunto, e o ciclista hoje em dia sofre muito, mas muito menos do que antigamente. E o grande responsável por pedalarmos hoje com muito mais conforto foi o fato de mexerem com a virilidade masculina. Uma clínica nos Estados Unidos, na época, apontou que os ciclistas estavam tendo problemas de ereção, estavam tendo problemas de próstata, e foi justamente aí que começou a se investigar qual era a causa disso. E aí chegou no selim com depressão no meio ou vazado, para que não comprimisse as artérias que irrigam a próstata. E daí, a partir daí, que começou uma revolução no estudo todo do bike fit. Começaram a medir tudo, a testar tudo, e é graças a isso que hoje tanto homens quanto mulheres pedalam muito melhor do que antigamente. Só para ilustrar, então esse aqui é um selim, ó, com uma depressão no centro, tá vendo? Esse aqui, inclusive, nós vamos falar dele específico para mulheres. Esse daqui, ó, completamente vazado, tá? E esse daqui vazado de ponta a ponta, assim como esse aqui, mas para lazer também da mesma forma, bem diferente daquele nosso amigo, onde toda a pressão acabava dando aqui no perímetro. Quais são os fatores que determinam o selim ideal? O primeiro deles é a largura do quadril associada à largura ideal do selim. Para isso nós usamos o medidor de quadril, que na verdade vai medir a distância entre isquios. Entre isquios é essa medida aqui, ó. Esses são os ossos do quadril, os isquios, que se apoiam no selim. Então no selim ideal você tem que sentir o apoio desses ossos no selim. Se você estiver sentindo mais a parte central, está errado. É obtida através das partes mais baixas e proeminentes dos isquios, mas conforme a pessoa tem a necessidade de se abaixar mais sobre a bicicleta ou sua flexibilidade permite, ela vai se apoiando mais em direção à parte central do quadril, onde está a pubis, e o selim já não precisa ter mais a mesma necessidade de ter aquela largura definida pela tabela. Os homens têm os quadris com este ângulo aqui, ó,
de 90 graus ou menos normalmente, e as mulheres de 100 graus ou mais, ou seja, o quadril das mulheres ele é mais achatado, ele é mais abaixado, rebaixado do que o quadril masculino, e as mulheres vão sentir mais esse efeito do que até os homens. Não se pode sentir na região do períneo toda a pressão de apoio no selim. Se isso estiver acontecendo é porque o selim está estreito demais. E isso vai gerar até algumas patologias que veremos mais tarde. E também vai impossibilitar que a pessoa se abaixe mais sobre a bicicleta, alongue mais sua coluna se a modalidade assim exigir. Aqui no estúdio eu uso um medidor especial de largura de quadril, que nós chamamos carinhosamente de bundômetro, a qual você carimba os isquios, né, o quadril aqui, ó, aparece a depressão do isquio direito e do esquerdo, você vai no epicentro de cada um deles e você vai obter essa medida entre isquios. Isso daí também você consegue fazer, eu gravei um vídeo com pedaleria, a qual você pode fazer isso em casa com papelão e outras coisas que nós inventamos com o Eduardo Capivara. E você vai relacionar essa medida entre isquios com uma tabela de largura de selins que você pode ver agora. Só que é o seguinte, isso vai funcionar para modalidades que você vai acabar sentando com o tronco mais em pé, até mais ou menos 45 graus, isso funciona muito bem. Abaixando mais do que isso, ciclismo, triatlon, gravel, a história pode ser bem outra. Esse estudo acabou determinando que 85% dos homens têm necessidade de um selim de 143 milímetros de largura e que mais de 50% das mulheres precisa de um selim de 155 milímetros de largura e até esse de 168 milímetros de largura, mesmo que seja para uma atleta profissional. Um outro fator decisivo para a escolha do selim é a modalidade. Por exemplo, uma bicicleta de lazer, o ciclista acaba ficando com o tronco muito em pé e o selim acaba sendo muito mais um assento do que um apoio. Conforme o ciclista vai buscando rendimento, querendo andar mais rápido, querendo pegar uma subida, fazer um sprint e tal, é impossível pedalar na posição de lazer. Posição de lazer, geralmente o pessoal não faz bike fit, acerta mais ou menos a altura do selim, porque ele está lá passeando no parque, vai andar um pouquinho, não vai andar muito tempo. Se ele começar a andar muito tempo naquela posição, ele vai acabar buscando uma posição com o tronco mais abaixado. Então aí nós passamos de lazer para, por exemplo, um ciclismo urbano ou um mountain bike esportivo, onde o tronco começa a baixar, aí depois o mountain bike racing competitivo, o tronco abaixa mais um pouquinho. Aí depois, por exemplo, entra nas modalidades com guidão drop bar, ou seja, que você se abaixa, como as bicicletas de gravel e as bicicletas de ciclismo, onde você abaixa mais o tronco. Então, conforme vai abaixando mais o tronco, também você vai ficando em uma posição cada vez mais aerodinâmica até chegar na posição de contrarrelógio de triatlon, por exemplo, ou bicicletas de pista também, como eu corro, que a resistência do ar é o seu inimigo número 1, então você tem que se abaixar ao máximo. E aí o formato do selim, a necessidade do selim vai mudando totalmente do que era um selim super largo, que é o selim de lazer. Esse aqui é um exemplo bem típico, selins de triatlon. O que acontece? Até 2014 os triatletas sofreram demais porque ainda se usava selim convencional de ciclismo, eles só colocaram a ponta mais macia, aí depois desenvolveram os selins, perceberam que o triatleta, ele justamente se apoiava mais aqui na lateral, ó, do que na parte de trás. E aí, tanto é que esse selim ele é mais macio aqui, ó, tá? Ele pode ser usado também por ciclistas, eu mesmo uso um selim desse tipo na minha bicicleta de pista, na minha bicicleta de estrada. E você vai ter o apoio mais lateral aqui, e ele tem essa grande abertura para não pressionar o períneo. E tem mais um fator que principalmente quem está começando no ciclismo se queixa demais, que é o acolchoamento do selim. Ou seja,
se ele é tão macio como esse daqui, tá? Ou tão duro quanto esse aqui, que aliás esse aqui é o selim que eu uso. O que acontece? Por exemplo, eu tive uma coisa prática que ajudou muito eu a esclarecer e passar né, para os clientes do Bike Fit, que é a questão do acolchoamento. Na verdade, você tem que usar, gravem bem isso, você tem que usar o selim mais duro que você conseguir. Na verdade, até quantos quilômetros você vai pedalar. Então, assim, o selim ele não pode doer lá no final da sua pedalada. Se acontecer isso, você vai começar até a evitar de sentar. Então tá errado, tá? O selim ele tem que ser confortável o tempo inteiro que você pedala. Mas aí o que acontece? Por que é isso daí? Porque é o seguinte, quanto mais você estiver deixando as partes moles, fora a parte que você senta, a parte óssea, que são os isquios, quanto mais você deixar as partes moles livres, sem estarem pressionadas, melhor. Por isso que assim, esse selim você senta aqui e depois você vai estar liberando toda essa parte aqui que é o períneo. Então esse selim é usado por triatletas, ele foi desenvolvido inicialmente até para triatletas, mas vários e vários ciclistas estão passando a usar. E por exemplo, eu que corro pista, eu uso esse selim. Por que isso daí? Porque você vai se abaixar ao máximo na bicicleta para vencer melhor a resistência do ar. E aí o que aconteceu? Eu estava musculoso, estava treinando para o Campeonato Mundial de Pista de 2018, e aí depois eu tive um acidente e acabei ficando muito tempo imóvel, né, com a mobilidade super reduzida, e acabei definhando. Quando eu cheguei e pude voltar a pedalar, fui pegar minha bicicleta, bonitão, Natal, e fui, o que aconteceu? Doeu pra caramba os meus isquios, porque eu já não tinha mais a musculatura para ajudar a sustentar a minha sentada, e eu tive que trocar na hora o selim. Inicialmente eu comecei a pedalar no rolo, e depois o bonitão também achou que ia dar para pedalar, e foi fazer um simulado do Letap Brasil, mesmo eu com uma perna menor que a outra tal, fui pedalar, e eu nunca sofri tanto na minha vida com dor nos isquios de subir a Serra de Campos, né? São 13 km sem parar de subir, para quem conhece, e aí chegou eu quase que desisti no meio, não porque minha perna não ia, eu estava com dificuldade, mas era porque estava doendo demais a minha bunda. E o formato do selim também interfere. Por exemplo, existe o selim que é mais plano, como esse daqui, e um selim mais curvo, como esse daqui. Então, por exemplo, se você acabou escolhendo, foi definido, se sentiu melhor com um selim mais curvo, provavelmente ele vai ter que ser um pouquinho mais largo do que o selim plano, porque os isquios acabam apoiando mais lateralmente, e se você olhar pelo lado aqui, ó, você vai ver que tem uma diferença de altura. Começou a dar muita diferença de altura aqui, vai acabar dando muita pressão no períneo, tá? Então o selim mais plano, você acaba sentando mais em cima do selim, e aí acaba tirando a pressão do períneo. Aproveitando o gancho do acolchoamento do selim, vou falar sobre algumas patologias que clientes meus já tiveram e acabou sendo casos que eu tive que resolver. Por exemplo, tem um caso de uma cliente, que é a Viviane, ela ia fazer l'Étape du Tour, a viagem que eu organizo todo ano para levar a galera lá para a França, e aí o que aconteceu? Ela é uma ciclista que começou do zero e já logo começou a fazer muita longa distância. Começou a fazer provas de Audax, de 200, 300 quilômetros e tal. E ela ainda não tinha calejado. O que é calejar? Calejar é, os isquios, o homem ele não nasceu assim, Deus até sabia que ia rolar bicicleta. O quadril não está acostumado com se apoiar nos isquios, ele não nasceu, não foi feito para isso. Então o corpo humano é super sábio, o que ele faz? Ele começa a mandar cálcio para endurecer os isquios, para eles resistirem e você sentar. Por isso que é comum, você já deve ter escutado aí pelo Brasil, aquele cara é calejado.
calejado, justamente da sela do cavalo, justamente do cara sentar e galopar e vai acostumando com aquilo. De repente, no caso de ciclismo, normalmente vai passar 2, 3 semanas, um mês, e depois você não vai mais ter essa dor. Então você tem que passar por esse período. Depois que passar por esse período, beleza. Só que no caso dela, acabou dando uma coisa chamada nódulo do ciclista, que é como se fosse uma bolha nos isquios, e isso aí incomoda demais, é absurdamente dolorido. O que teve que fazer? Foi muito meticuloso fazer o fit dela e acertar tanto o selim, acolchoamento e posição, que eu acabei fazendo com que ela não apoiasse mais onde estava dolorido. E aí o que aconteceu? Ela conseguiu completar um L'Etape do Tour, que para quem não sabe, é uma corrida, vamos dizer, de uns 180 km normalmente, cheio de montanha, longa pra caramba, você fica lá pedalando quase que o dia inteiro, para quem não está tão treinado. Então um profissional faz em 4, 5 horas esse trajeto, e um amador chega a pedalar 10, 12 horas para terminar. Então, haja bunda. Aí, falando ainda sobre patologias, muita gente tem alguns nódulos que na verdade é pelo que encrava, alguma coisa que vai acabar te perturbando e dando alguma coisa na pele. Isso daí também é aquilo que eu falei, quanto menos as suas partes moles estiverem em contato com o selim, melhor. Então por isso que às vezes acolchoamento demais acaba dando isso. Acaba dando também falta de irrigação nas pernas, que pode fazer da dormência nos pés, tá? É uma das causas. E esses nódulos ou caroços. E isso daí acaba diminuindo se faz o fit correto e acerta a altura do selim. Normalmente quando acontece muito isso, muita pressão, é porque o selim está um pouco alto. O desenvolvimento da altura do selim no bike fit, ele é importantíssimo. Por quê? Porque assim, foi se estudando rendimento e altura do selim. Então conforme ia subindo o selim, ia melhorando o rendimento. Subia mais o selim, ia melhorando o rendimento. Até chegar num ponto, que é o ponto de inflexão, que é o limiar, que se eu subir mais o selim, o rendimento vai começar a cair, mas vai cair em PG, ou seja, vai subir em progressão aritmética e depois ele vai começar a cair em progressão geométrica, ele vai começar a fazer assim, ó. Então é nesse ponto, antes desse ponto, na verdade um pouquinho antes desse ponto, que tem que parar de subir o selim. E se passa disso, vai começar a acontecer problemas patológicos, tipo caroços, muita pressão no períneo, começa a repuxar toda a musculatura posterior das costas e da coxa, tem a possibilidade de dar protusão, hérnia de disco e dores no nervo ciático. São várias razões que acabam não sendo bom você usar o selim muito alto. Muito baixo também é outro problema. Vai normalmente acabar dando muita dor na frente do joelho, né? Vai dar muita pressão na rótula e também você começar a ficar com a pedalada mais ineficiente. Selim muito alto, a dor caminha para a lateral do joelho. Então tem que observar tudo isso. Então assim, não é só escolher um selim. Às vezes você escolheu, você está com o selim certo, mas se o bike fit está errado, ferrou tudo, não adianta nada. Então muitas vezes quando começa um bike fit e existe o estudo preliminar, que é a anamnese, logo depois disso o bike fitter vai acabar definindo qual é o selim ideal para você. E pode, geralmente eu tento que seja isso, que seja exatamente o selim que vem na bicicleta. Se ele tem chances de dar certo, a gente vai investigar, vai testar. Agora, se falar, não dá para ser esse selim, tem que mudar, e tem gente que insiste em ficar com o selim que estava na bicicleta, não vai dar nunca certo o bike fit. Então isso pode ser o barato que sai caro. Por quê? Porque vai perder todo o tempo do bike fit, aquela hora que você reservou na sua vida, a hora que o bike fitter reservou na vida dele para fazer o fit, e depois, quando você realmente for pedalar várias horas e não alguns minutos como é na sessão de bike fit, vai começar a dar ruim. E aí vai ter que marcar uma outra sessão, vai ter que investir um outro tempo, tanto seu quanto dele, e você vai ter que trocar o selim de qualquer forma. Então é melhor, no momento que faz o fit, já definir o selim ideal e
de cabo a rabo, do começo ao fim do bike fit, com o selim certo, para tudo correr perfeitamente bem. Então escolher um selim é complexo, mas é fundamental. Numa sessão de bike fit eu acabo experimentando junto com o cliente várias opções de selim, até chegar no melhor para ele, naquela modalidade, naquela bicicleta que está sendo estudado. Já chegou casos de parar o fit porque não tinha o selim ideal e depois nós continuamos quando esse selim chegou. Justamente o bike fit é uma interpretação, então assim, o bike fitter que vai ver justamente como que você está pedalando e entender se o seu quadril está mexendo demais, se está tudo certo, se a pedalada está saindo bem, apesar de números, apesar de gente que até usa sistema eletrônico, que eu não uso, eu não aconselho, não gosto, justamente por conta disso, porque tem uma coisa que é sensibilidade. Se não tiver sensibilidade, entender tudo o que está acontecendo, é um todo, isso é holístico, não dá para determinar direito a postura do ciclista. Espero ter contribuído com a sua evolução para que você tenha momentos maravilhosos como esse. Te vejo nos próximos vídeos.